Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Estamos agora aí sempre trazendo convidados muito especiais, trazendo temas importantes da nossa Baixada Santista, não só de Santos, mas de toda a Baixada Santista, do Litoral Paulista, é claro, do estado de São Paulo e do país, por que não? Vamos falar muito sobre empreendedorismo, negócios aí com a nossa convidada de hoje, a Patrícia Alvari, que é líder de operação regional do Sebrae da Baixada Santista. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade em nome do Sebrae. Nós que agradecemos muito. Vamos falar muito, se você sonha em empreender, sonha em ter seu próprio negócio, você consulte sempre o Sebrae, que sempre tem informações relevantes para poder aí ajudá-lo ou ajudá-la, obviamente, para você atingir seu objetivo, que não é tão simples assim, a gente sabe, num país como o nosso, com tantas obrigações, tantas necessidades, enfim, mas está aí, empreender é uma oportunidade também nesse aspecto. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, no X ou Twitter, se você preferir também, Instagram, enfim, TikTok, o que você preferir. E também no nosso site bocnews.com. Reprise 5 horas da tarde na TV Com e no mesmo horário na Rádio Santos FM. Patrícia, vamos começar aí, obviamente, sempre, se a gente for fazer um levantamento, especialmente dos jovens, assim, fala assim, puxa vida, eu quero empreender, quero ser dono do meu negócio. É fácil ou é difícil empreender no Brasil? É difícil, né? Um desafio. É um desafio, mas também pode ser uma oportunidade, né? O que nós sempre falamos no Sebrae e pregamos isso, independente da idade, né? Ser jovem, a gente tem agora muito forte também a economia prateada, não só na nossa região, mas também em todo o país, é que planejamento é a base de tudo, né? Então, sempre surgem ótimas ideias, mas geralmente elas ficam na cabeça do empreendedor, né? Sim. E o que nós auxiliamos é que ele tire essas ideias da cabeça e passe essas ideias para o papel, né? Entre aspas, para que seja feito um planejamento antes da abertura do negócio, porque muitas vezes o empreendedor vem nos procurar depois que ele já abriu o negócio, depois que ele já está com o CNPJ em mãos, né? Existe aí uma grande ansiedade do empreendedor em ter o seu CNPJ em mãos. E a gente não pode pular as fases, né? Então, o que nós sempre orientamos é que procurem o Sebrae antes, né? Quando já está com aquela possibilidade ou já enxergou uma oportunidade de fato para que ele empreenda da maneira correta e minimize os riscos, porque os riscos eles sempre vão existir, né? O que nós auxiliamos é minimizar esses riscos e correr riscos calculados é um dos comportamentos das características, é uma das características do comportamento empreendedor. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Estar próximo do empreendedor desde a ideia de negócio, né? Modelar esse negócio junto e, é claro, acompanhá-lo para que ele melhore seus resultados e aumente a sua competitividade, não só nacionalmente, mas também internacionalmente. Até pegando esse gancho que você falou, né, da economia prateada, né? As pessoas com mais experiência, que às vezes trabalharam aí durante anos, décadas, né? Hoje os jovens já têm uma outra pegada, um outro olhar, que às vezes sai do emprego, já vai para outro, está naquele emprego, já muda. Mas assim, as pessoas com mais experiência, elas muitas vezes ou se aposentam e falam, puxa, eu ainda tenho tanto para contribuir, tanto para poder, e às vezes eu quero abrir meu próprio negócio. E aí entra sempre uma questão, às vezes a pessoa emprega todo o fundo de garantia que ele teve na vida, guardou tudo lá, a vida toda dele naquela uma empresa, duas empresas, enfim, onde ele trabalhou, e ele investe no negócio. E aí é um risco, porque muitas vezes não dá certo. Isso. O que fazer, como você falou, procurar antes o Sebrae, mas o que fazer, especialmente para esse público, né, que é um público, obviamente, que já tem uma outra perspectiva, um outro cenário,
e não tem muito tempo também para ficar esperando também, até porque às vezes ele empregou todos os recursos dele do Fundo de Garantia no seu negócio, né? Quais são as sugestões, o que vocês conversam com as pessoas, especialmente aquelas que estão, obviamente, pensando, olha, quero abrir, vou procurar primeiro o Sebrae nesse sentido. Quais são as dicas mais importantes que vocês acham que essas pessoas que sempre trabalharam ou na iniciativa privada ou no poder público, mas eu quero empreender? Às vezes se aposentou, apesar que hoje com a reforma da Previdência... Cada vez mais distante, mais distante, né? Mas enfim... Mas é uma possibilidade que existe. O que nós percebemos com relação a esse público, né, que chamamos de economia prateada ou 60+, enfim, é que mudou um pouquinho o cenário, né? Anteriormente nós vimos, como você falou, pessoas que não queriam parar, né? Que queriam ser ativos e queriam até colocar em prática aquele conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos e que tinha aí dentro da iniciativa privada, né? E poderia até ser um fornecedor para essas empresas. Mas o que a gente percebe cada vez mais é uma mudança desse cenário. Hoje, o empreendedor prateado, o empreendedor 60+, ele faz isso muitas vezes para complementar a sua renda. Certo. Não apenas para não ficar parado, para se sentir ativo. E até mesmo para complementar não só a sua própria renda, mas a renda da sua família. Então, ele faz isso para ajudar os filhos, para ajudar o neto, a neta, né, em continuidade de educação daquela família que ele sempre auxiliou. Então, percebemos uma crescente. Hoje, 30% dos empreendedores no país são 60+. Nossa, 30%? É muito relevante. E por já ter um conhecimento, por já ter uma experiência, a dica que nós damos para essas pessoas é que elas tenham o cuidado, como você muito bem mencionou, de não investir todos os recursos nesse primeiro momento. Muitas vezes porque não é necessário, né? Ou então porque ela sempre precisa ter uma reserva, né? Muitas vezes ela não tem necessidade, muitas vezes ela pode estar optando para se formalizar como MEI, como microempreendedor individual. Ela pode diminuir os seus custos fixos num primeiro momento, fazendo aquela atividade no seu próprio endereço domiciliar. O que nós também levamos muito para esse tipo de público hoje são as soluções digitais. Então, ele pode vender aquele produto ou aquele serviço dele de forma remota, consequentemente diminuir o custo fixo que ele teria com um aluguel ou com uma porta aberta, né? Então, nós temos outras possibilidades para esse público também que nós podemos colocar em prática. Também o estabelecimento de parcerias é uma dica muito importante para esse perfil de público. Por quê? Porque ele pode fazer parceria com uma empresa que já existe, né? Ele pode ser um fornecedor, como nós falamos, dessa grande empresa que muitas vezes ele prestou serviço durante anos, ou então ele pode estabelecer uma parceria que vá diminuir os custos dele num primeiro momento. Para saber realmente quando a pessoa precisa e deve investir, a gente precisa fazer o planejamento para ajudar esse empreendedor, independente da idade dele, sobre o cálculo daquele investimento inicial, né? E muitas vezes também quanto tempo ele vai demorar para recuperar aquele investimento inicial, né? O quanto que ele vai poder tirar de prolabore num primeiro momento, né? Porque muitas vezes as pessoas não colocam isso, né, dentro do seu planejamento, acham assim, não vou precisar, né? Vou só investir, vou deixar para tirar lá na frente, mas acaba pagando uma conta, paga um aluguel, paga um condomínio, né? Tira ali aquele benefício para pagar uma escola, né, ou uma faculdade. E não deixa de ser uma retirada como se fosse um prolabore. Então, a gente colocar todos esses itens ali, né, para ver de fato, é a melhor solução para que ele saiba realmente o quanto ele precisa investir, e até mesmo se ele tem o que investir, né, se ele tem aquele recurso para investir no primeiro momento. Exatamente. Você falou duas coisas que a gente pode tocar, eu acho que é importante. Por exemplo, você falou assim, 30%, número surpreendente, eu não imaginava, 30% das pessoas que empreendem no país têm mais de 60 anos. Exatamente. E aí a gente para o seguinte, essas pessoas em breve vão parar de vez. E aí entra como a questão da sucessão, muitas vezes, né, que é um outro desafio, né, porque quem que vai tocar a fábrica, a loja, o estabelecimento que era do meu pai, do meu avô? E hoje a gente percebe, muitas vezes, o jovem já é uma outra pegada, muitas vezes, né, não tem interesse. Por exemplo,
ser dono de padaria, né? Um exemplo, né, que a gente tem aqui, né? Quantos e quantos, especialmente os portugueses, né? Os avós, os pais, tios, né? Donos de padaria, mas às vezes o jovem já não tem isso. Ou na feira livre também, né? Também tem isso também, e feirante também. Como é que é essa questão de sucessão também? Porque muitos devem perguntar lá também no Sebrae, como é que funciona isso daí? Porque, e aí, como é que eu faço? A sucessão familiar é um dos grandes desafios, não só para o empreendedor, mas também para o próprio Sebrae. Olha, então aí, um bom gancho. Eu nem sabia disso. É um dos grandes desafios que nós temos, trabalhar a sucessão. Não só pela falta de vontade dos jovens, como você mencionou, mas também pelo comportamento de ambos os lados, né? Pelo comportamento daquele que já está ali naquele negócio há anos e aqueles que estão chegando. Deu certo porque eu vou mudar agora, né? Exato, né? Então esse choque, esse conflito de gerações, ele pode ser um impeditivo, mas também ele pode ser um facilitador, né? Você mencionou a padaria. O jovem, se ele faz uma sucessão, só pelo, né? Mas vamos pegar o seu exemplo da padaria, que é ótimo. Dia a dia. Ele não vai tocar a padaria da mesma forma que o pai ou o avô tocou. Ele não vai ter a mesma dedicação, né, que aquela pessoa tinha. E não tem nenhum problema com relação a isso, né? Desde que ele entenda qual é o papel dele no negócio. O que sempre nós falamos, né, enquanto Sebrae, é que cada vez mais próximo do negócio, mais fácil para aquele jovem sentir se aquele negócio é para ele ou não. A maioria deles, num primeiro momento, vai falar que não, né? Mas pode ser que ele estude para outra coisa e quando ele se forme, ele chegue à conclusão que aquele negócio sim é para ele. Mas não da mesma forma que ele estava, que o pai ou que o avô estava tocando até então. Mas essa proximidade, levar esse jovem, né, senti-lo pertencente àquele negócio desde o início, é importantíssimo. E muitas vezes a gente percebe uma certa... um certo bloqueio com relação a isso. No Sebrae, nós trabalhamos a educação empreendedora desde o ensino fundamental. Nós falamos sobre educação empreendedora com crianças de 5 ou 6 anos. E elas nos surpreendem cada vez mais com esse espírito empreendedor. Eu acho que a gente passou um pouquinho da fase do jovem ser preparado dentro de sala de aula. A minha geração, né, eu sou 50 mais, a minha geração foi preparada para estudar, para ter um emprego CLT com carteira assinada. Ganhava medalhinha. Não é? Medalhinha, e que, olha, se ficasse anos na empresa, melhor ainda. Sim, né? Segurança. Exato. O jovem hoje, ele já é preparado também com o viés do empreendedorismo, tanto para que ele empreenda no seu próprio negócio ou numa sucessão, mas também para que ele pratique o intraempreendedorismo dentro daquela empresa para a qual ele presta serviços. Talvez por isso, inclusive, por ser tão intraempreendedor, os jovens não parem num lugar durante tanto tempo, né? Que a gente fala, você mesmo, né? Falou há pouco, né? Cada vez mais eles ficam menos tempo numa empresa. Eu acho que a gente precisa, o grande desafio aí, enquanto Sebrae, falando desse processo de sucessão, é realmente esse comportamento. Então, de que forma que a gente une a experiência de quem já está com a vontade de fazer diferente daquele que está chegando. Até para que ele consiga efetivamente romper barreiras no negócio que ele tem. Vou voltar à padaria que você falou, né? Hoje em dia a gente tem poucas padarias, mas a gente tem uma concorrência das padarias vindo de outros, exatamente, elas mudaram totalmente o conceito. Boa parte delas, ainda algumas se mantêm ainda naquele estilo tradicional, mas hoje você tem na padaria, de algumas delas, um verdadeiro hall de serviço, exatamente, né? Mini shopping não só de produtos, mas também de serviços, né? Dificilmente, hoje em dia é difícil a gente encontrar uma padaria que não tenha ali o seu, além do seu balcão, né? Que tenha ali o seu restaurante, entre aspas, né? Que venda
e possibilite... Mini mercado também. Exato, a entrega. Né? O digital, o aplicativo, ou então elas estarem numa plataforma de aplicativo. Então, é isso que o jovem pode possibilitar num processo sucessório, né? Ele não vai ter o mesmo cliente que existe hoje, e ele dificilmente vai querer só ter esse cliente, né? Então, ter esse trabalho conjunto no processo sucessório é fundamental para que a gente obtenha sucesso aí nessa sucessão familiar. Quando é mais que um herdeiro, porque também tem isso, tem os primos que às vezes vêm, né? Aí começa a crescer também. Esse é outro desafio também. Porque são pessoas, as pessoas são desafiantes, né? É difícil lidar com pessoas, né? Cada um vai ter uma necessidade, cada um vai querer um resultado diferente. O importante é que a gente coloque também à frente o resultado que eles querem para o negócio, e não só o resultado que eles querem pessoalmente. Né? O negócio ele tem que ter uma meta estabelecida. E essa meta, ela precisa ser smart, como nós falamos no Sebrae, né? Ela precisa ser mensurável, ela precisa ter nome e sobrenome. Quem é que vai cuidar daquele processo? Como que ele vai fazer, por que ele vai fazer, até quando que ele vai entregar aquele resultado, qual vai ser o resultado que ele vai entregar, tanto quantitativo quanto qualitativo. Então, não tem problema cada um querer um negócio, desde que o resultado que eles queiram para a empresa em si seja um só e que todos sejam comunicados e estejam juntos nesse processo. Muito bem, Patrícia. Até pegando esse gancho também que você comentou, antes da gente ir para o rápido intervalo comercial, você falou da educação empreendedora. Isso. E a gente fala também, obviamente, educação financeira. Sim. Que aí é o grande desafio. A gente teve recentemente também um professor da Universidade Católica, especialista em educação financeira, e, né, obviamente, não pode colocar, as pessoas, infelizmente, ainda têm o hábito de misturar as suas fontes e receitas e despesas pessoais com, às vezes, do seu negócio. E aí começa a dar problema. Que a gente vê muitos negócios que começam um boom de movimento, aí logo depois vai caindo, e aí, obviamente, dívidas, enfim, uma série de questões. Como fazer isso daí, de não misturar pessoa jurídica com a pessoa física em relação aos negócios? Com controle. Controle, acompanhamento e monitoramento, né? Mesmo aquelas empresas que já fazem isso, porque isso é muito comum, né? Difícil a empresa e o empresário que não fazem nesse formato. E isso vem de anos, né? Antigamente ele apertava o dedinho lá, abria o caixa, né? A caixa registradora, tirava ali um dinheiro para almoçar, enfim, fechava. Hoje é o Pix, né? O Pix que vai tanto para conta pessoa física como para conta pessoa jurídica. Então, é fazer o acompanhamento de fato e o monitoramento. E saber quais são os gastos que ele tem, fazer o fluxo de caixa, fazer o controle financeiro, tanto pessoal quanto da empresa, né? Se monitorar para que ele faça realmente uma retirada, que é o Prolabore, que nós mencionamos há pouco, factível para que ele consiga cobrir as suas despesas pessoais, mas também factível para a empresa. Né? Ou ele diminui de um lado ou diminui do outro. Exatamente. Precisa ter o equilíbrio e muita disciplina, né? Não tem outro nome a não ser disciplina. E disciplina é comportamento. Então, ele tem que ter aquele comportamento diariamente, de fechar o caixa, né? Coisa que muitas vezes hoje a gente tem a facilidade, né, das movimentações financeiras. Controles possíveis é o que não falta hoje em dia. Tanto o próprio banco, o agente financeiro oferece possibilidades de controles, como nós temos também empresas digitais que fornecem isso até gratuitamente. Lá no Sebrae também nós temos vários tipos de controle. Então, se a pessoa não tem um sistema implantado nessa empresa, ela pode fazer isso por uma planilha, pode fazer isso até na ponta do lápis, né? Se ela não se sentir confortável tecnologicamente falando, mas o que ela precisa fazer é o acompanhamento, o monitoramento desse controle, colocar de fato ali todas as despesas que ela tem, todas as vendas que ela fez. Qualquer entrada, qualquer saída. Exatamente, fechar o caixa e fazer isso, tanto da parte da empresa quanto da parte pessoal. Muito bem, Patrícia. Belos esclarecimentos. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos aqui no segundo bloco aqui do Jornal em Foque.
Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre empreendedorismo, negócios, dicas importantes. Se você pensa abrir seu próprio negócio ou tem já o seu negócio e tem várias dúvidas, né, vá até o Sebrae aí. O Sebrae sempre tem informações importantes, relevantes para você se informar, né? Então é importante nesse sentido. A Patrícia Ovalle, que é líder de operação regional do Sebrae da Baixada Santista, é a nossa convidada de hoje, está falando muito sobre esse assunto e até pegando o gancho, né, quando a gente fala. Tudo envolve dinheiro, recursos, negócios, né? A gente fala dessa questão, Patrícia, de endividamento, que é uma preocupação, né? Não só com pessoa física, pessoa jurídica. Às vezes a pessoa fala assim, eu preciso, é melhor, muitas vezes, economizar um pouquinho para comprar um negócio, se possível, à vista para o seu negócio, ou fala assim, vou melhor financiar isso daqui, financio direto com a empresa, financio no meu cartão de crédito, uso o meu cartão de crédito pessoa física, uso o da empresa, enfim, o que fazer aí, né, para fins de investimento ou para cobrir algum buraco, porque às vezes acontece, né? Às vezes a pessoa não dividiu, né, o dinheiro como tem que ser, às vezes não sobra também, mas às vezes não dividiu para alguma reserva, que nem a Patrícia falou, que nem condomínio, né? Você tem que ter dinheiro para reserva. Deu um problema, estourou algum cano, quebrou um equipamento, você vai precisar daquele recurso, nesse sentido que você depende dele. Qual é a dica? O que fazer para a pessoa? É a dica do milhão aí. São tantas possibilidades, né? Exatamente.
novamente, a gente vai ter que analisar a situação de cada pessoa. O que serve para mim, não serve para você. O que serve para o empresário, pode ser que não sirva para o outro. Principalmente quando a gente está falando sobre linhas de crédito, aí voltadas para empresas. Vai depender se ele é um microempreendedor individual, se ele é um MEI. Vai depender se ele é uma micro ou pequena empresa. Vai depender, inclusive, se ele é mulher ou se é homem, porque nós temos linhas específicas para mulheres. Você sabe que até pouco tempo atrás isso não existia. E as mulheres, elas tinham muita dificuldade de acesso a serviços financeiros com taxas de juros diferenciadas, né? Muitas vezes os agentes financeiros tinham um certo bloqueio, né? E as mulheres, elas se capacitam muito mais e são muito mais... Exatamente. Cada vez mais. Isso, cada vez mais. Somos quase 50% hoje, né, no país. Mas qualquer banco, desculpa, mas é qualquer banco ou alguns bancos específicos? Vai depender muito da necessidade que ele tem daquele recurso. É para capital de giro? É para cobrir uma dívida já existente? É para compra de um maquinário ou equipamento? É para contratação de pessoal? É para investir em inovação e tecnologia para a empresa? Sim. Hoje existem N possibilidades de linhas por agentes financeiros múltiplos, né? Vai depender, como eu falei, da situação de cada um. Então, o importante é que ele traga a situação para que o Sebrae ajude a analisar. Inclusive, pode ser que ele tenha mais de uma conta em bancos distintos. E nós ajudamos, inclusive, a analisar em qual banco é mais interessante para ele e mais viável ele pegar a linha naquele momento. Muitas vezes, quando o empreendedor ele vem, às vezes ele vem depois que ele pegou esse empréstimo. E muitas vezes ele pega, pela facilidade, ele pega na conta pessoa física para colocar na conta pessoa jurídica. E com isso ele acaba pegando com taxa de juros mais altas e menos tempo para pagar. Então, o que a gente pede é que esse empreendedor ou esse empresário procure o Sebrae, que daí nós vamos ajudar a analisar para que ele precisa realmente daquele recurso, quais são as linhas existentes e mais viáveis para ele naquele momento e de que forma que ele vai fazer a devolução desse empréstimo, né? De que forma que ele vai pagar. Planejamento para pagar, né? De uma forma saudável financeiramente para ele e para a empresa dele. Se né? ele vai ter um fôlego também, né? Às vezes 3 meses para você pagar. Ou senão, já tem que pagar semana que vem. Exatamente. Muitas vezes alguns pegam assim, não, eu vou pegar para pagar a partir de 3 meses, né? Porque daí eu tenho um fôlego, mas quando ele vai ver, aquilo lá na frente já virou uma bola de neve. Ele não vai ter condições, né, de retornar aquele empréstimo e aí ele acaba pegando outro empréstimo para pagar o empréstimo que ele fez. Né? Nós temos diversos tipos de linha, como eu falei, o que a gente precisa saber de fato para que ele precisa do recurso e qual a maneira mais prática no negócio dele nesse momento vai ser viável para ele ou não. Exatamente, importante essa dica aí, né? E obviamente, quando possível, taxas de juros pessoas jurídicas costumam ser menores que as pessoas físicas. Sim. Então sim. Tá aí uma boa dica também. Então é melhor você pegar recursos, se precisar, é claro, de pessoa jurídica do que como pessoa física, né? Que você consegue uma negociação melhor nesse aspecto, porque cada centavo conta. E aí a gente tem, você como é da operação regional, obviamente deve ser algumas queixas de muitos empresários. Cada cidade tem a sua lei de uso e ocupação do solo, tem as suas regras específicas, que pode isso, não pode aquilo. Ah, mas no meu negócio, numa cidade X pode, na outra cidade não pode. Isso é muita reclamação, muita gente. Às vezes a pessoa abre de surpresa, né? Especialmente aqui na Baixada Santista, região litorânea, tudo, né? Fala, ah, mas lá na cidade X pode, aqui não pode. Por que não pode? Eu quero abrir um negócio e de repente se surpreende que a legislação não pode. Ou a lei uso e ocupação de solo, né? Ou mesmo, né, o código de posturas do município. No caso de Santos é de 68, só para a gente ter uma ideia. 68 é quase Praia Grande, cidade vizinha aqui, estava nascendo, tinha 1 ano em 68, só para a gente ter uma noção. Como é que funciona isso? Depende. Patrícia, deve ser uma Depende. Haja legislação. Depende, né? Depende do tipo de negócio que a pessoa quer abrir, se ele vai ser um microempreendedor individual ou não.
Um bar, aquilo que por ele vai exemplo, vender. ele tem um bar numa cidade e vai abrir o outro. Aí a gente vai verificar dentro da legislação. Mas tem muita dentro do diferença mapeamento. entre as cidades? Tem sim. Quais são as principais? Só para as pessoas... As principais se ele pode abrir aquele bar, por exemplo, na garagem da casa dele ou não. Vai depender do quê? Vai depender do bairro que ele mora e da legislação municipal. Então, o que nós sempre orientamos? A procurar a Prefeitura Municipal. E aqui a gente não pode deixar de ressaltar a parceria que nós temos com todas as prefeituras municipais da nossa região. Eu falo que nós somos privilegiados aqui na Baixada Santista, nós temos uma proximidade com essas prefeituras. Temos, inclusive, uma unidade do SEBRAE em cada um dos municípios, que é justamente para facilitar a vida desse empresário, desse empreendedor. Nós temos os SEBRAEs aqui, que é justamente uma parceria do SEBRAE com as prefeituras municipais para facilitar e agilizar a abertura de empresas e também o crescimento dessas empresas dentro dos municípios. Para isso, nós trabalhamos com as prefeituras por meio de um programa que nós temos chamado Cidade Empreendedora. Então, você mencionou as legislações antigas, né, que não é peculiaridade só de Santos. Sim. Eu falei Santos como exemplo, claro, só mas comparar com o que tem, 68. Isso. Mas a Câmara está discutindo. Nós temos um trabalho de consultoria, né, por meio da nossa unidade de políticas públicas, onde o SEBRAE, ele aporta recursos econômicos, né? Quer dizer, nós levamos essa possibilidade de consultoria, de acompanhamento sem retorno, sem investimento por parte da prefeitura, né? Mas aí, claro, um investimento econômico, porque investindo em melhores políticas públicas, em legislações mais atuais, consequentemente, ele está investindo também para melhoria e crescimento dos negócios no seu município. Então, nós investimos fortemente nessa questão de atualização das legislações, seja de código de postura, seja de ocupação do uso do solo, seja para viabilização de incentivos fiscais, seja para inovação e tecnologia. Então, só retornando à sua pergunta, né? Nós orientamos sempre a esse empreendedor que procure uma unidade do SEBRAE aqui. Vou pegar Santos, como você citou como exemplo. Nós temos a Sala do Empreendedor Santista, que fica em frente ao Paço Municipal, e no mesmo espaço da Sala do Empreendedor, que é onde ele vai ter a informação sobre o que pode ou o que não pode naquele bairro que ele está pretendendo abrir aquele negócio. E eu falo pretendendo porque faz parte do planejamento. Às vezes ele vai procurar, ele já alugou aquele ponto, né? Ele já até reformou, já está fazendo a obra e às vezes ele recebe uma fiscalização e aí ele percebe que não pode. Então a gente orienta sempre a procurar a Sala do Empreendedor e anexo à Sala do Empreendedor existe uma unidade do SEBRAE aqui. Né? Nós realizamos um trabalho conjunto. Então, ele pode sair ali da Sala do Empreendedor, que é onde ele vai receber todas as orientações, inclusive se ele é MEI, se ele vai abrir um negócio dentro da casa dele, às vezes tem coisas que podem, tem coisas que não podem, existem negócios que a gente chama de baixo, médio e alto risco. Então, ali ele vai receber informação se ele precisa de um alvará da vigilância sanitária, quais são as orientações da vigilância que ele precisa, se ele vai precisar de liberação do corpo de bombeiros, ou não, se ele já vai poder sair dali, ir para o SEBRAE aqui e emitir o CNPJ dele naquele mesmo momento. Então, esse trabalho conjunto do SEBRAE com as prefeituras facilita cada vez mais a vida desse empreendedor para que ele não invista, né, desnecessariamente aquele recurso e para que ele também fique protegido, né, de futuras fiscalizações ou então de futuras multas que a gente não quer que ele tenha para aquele negócio dele. Muito bem. O SEBRAE tem parceria também com os contadores, com os sindicatos? Sim, temos uma parceria. Como é que funciona esse tipo de trabalho? Porque imagina, já estamos chegando aí, né, com a reforma tributária, em 2026, já começa ainda com um valor muito pequeno, mas são uma fase de testes, né? Então, em 2026 já temos a reforma tributária, exatamente o valor índice é 0,01, alguma coisa assim, só para fazer testes.
Como é que tem sido também essas discussões? Que é uma outra nova realidade que você se impõe também. Com certeza. E é importantíssimo isso, porque a gente fala que o contador ele não faz milagre, né? Ele faz a contabilidade da empresa. Exatamente. Muitas vezes os empresários esperam certos milagres, né? E nós também reforçamos muito nessa parceria, inclusive, que nós temos, que apesar de ter um contador, o empreendedor, o empresário, ele tem que saber um mínimo, né? E aí vem o papel do Sebrae muito forte e essa parceria até para que os contadores nos orientem quais são as maiores deficiências, né? E o que a gente precisa potencializar nessa capacitação com essas empresas, para que eles saibam o mínimo necessário até para cobrar do seu contador e para acompanhar esse trabalho da contabilidade. O MEI, por exemplo, ele não tem a obrigatoriedade de ter um contador logo que ele abre, né? Porque ele tem ali a facilitação de ter todos os serviços no portal do governo federal, né, que é o gov.br. Então, ali ele consegue, por exemplo, emitir uma guia DAS sem o apoio de um contador. Ele consegue fazer a sua declaração de rendimentos do ano sem ter o apoio de um contador. Mas o que nós queremos enquanto Sebrae é que ele deixe de ser um microempreendedor individual, porque ele consegue ser um microempreendedor individual, então, enquanto ele está faturando ali um patamar de 81 mil reais por ano. E o que nós queremos é que essa empresa cresça. Então, se ele tem essa proximidade com um contador antes dele crescer, facilita, né, para todos os lados. E o que a gente orienta sempre é isso, né? Busque um contador que seja, né, seu parceiro nesse sentido, que esteja com você em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Claro. Mas para isso a gente precisa saber aquilo que a gente precisa pedir para o contador para que ele faça o seu trabalho bem feito. Exatamente, é importante esse fato aí, porque com a reforma, né, muitas coisas a gente fica... Na realidade vai ser um cenário tudo novo, né? Para todos, inclusive para os contadores, para o Sebrae, não só para os empreendedores, né? O né? que vai valer mais a pena, as alíquotas, exato, né? Enfim, exato. Na realidade ninguém sabe efetivamente, que o rol de empresas, os quinais que existem são inúmeros, que fica realmente... Mas aí nós voltamos para o planejamento, né? Porque muitas vezes quando o empresário ele faz o planejamento, ele faz um planejamento a curto prazo. Então, cada vez mais a gente vai precisar acompanhar esse planejamento a curto, médio e longo prazo, para saber aonde ele quer chegar, se é inclusive nacionalmente ou se é internacionalmente, para que a gente consiga viabilizar as ferramentas necessárias e até a escolha ali de porte e de alíquotas para ele optar naquele momento. Não, muito bem, aí é importante esses esclarecimentos aí, porque muita gente acaba infelizmente aí se perdendo aí em taxas. E não bastasse isso, né? A gente tem um problema sério. Se a pessoa, ela muitas vezes ela deixa de pagar impostos, aí é a pior coisa que tem, né? É a pior coisa que tem. Né? Você pode deixar de pagar para a pessoa física e para a pessoa jurídica, né? Porque acaba impactando, né? A gente fala que o CNPJ acaba impactando no CPF da pessoa, né? Exatamente. Ou para o bem ou para o mal. Então, por favor, não deixe de pagar os impostos. Isso, e eu só queria reforçar que nós temos lives no Sebrae que acontecem, né, remotamente. É claro, nós temos as capacitações presenciais, não só no Sebrae, mas também, né, nas unidades do Sebrae aqui nos 9 municípios, mas nós temos realizado constantemente lives em parceria com a Receita Federal, em parceria com o Sindicato dos Contabilistas, que é justamente para levar informação e também para captar as maiores dúvidas desses empreendedores, para que a gente possa aí tá direcionando da maneira correta e mais efetiva. Muito bem, aí tá, o Felipe Brandão está colocando aí as imagens também do Sebrae, aí tem um monte de opção aí nesse sentido. Patrícia, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltaremos já para o último bloco do Jornal em Foque. Passa muito rápido, a gente volta logo aqui, depois do rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade.
Você quer receber notícias do BOC News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do BOC News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do BOC News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foco de hoje, trazendo a Patrícia Ovalle, que é líder de operação regional do Sebrae na Baixada Santista, falando aí, dando uma aula aí para você que é empreendedor nesse aspecto. Até, Patrícia, a gente, já que estamos no último bloco, passa muito rápido, a gente tem aí um cenário muito interessante. Já a partir de 2026, a gente já tem a questão do túnel Santos-Guarujá, promessa que até o final de 2026 efetivamente as obras comecem, gerando aí mais de 8.700. Eu acho interessante que os portugueses colocaram 8.730 empregos. Eu falei, pô, eles são números pontuais, o número de empregos aí nesse sentido. Só uma curiosidade, né? Português por causa da empresa que é a Mota-Engil, que vai responsável pela obra. E aí você tem também o túnel Santos-Guarujá, como eu falei, você tem o STS-10, o Santos Tecon 10, tem o futuro terminal de passageiros, a gente tem também a terceira pista de imigrantes, a nova Arena do Santos, shoppings em Santos e Guarujá, novo aeroporto, ou seja, um mar de oportunidades para os empreendedores. Quais são as maiores carências, necessidades, você aqui, e tendências, né, sem contar na Petrobras, que a gente tem o bloco de Aran também, né, que isso talvez vai demorar um pouquinho mais, mas os sinais são muito promissores em relação à Petrobras também, que é o sonho do pré-sal no início do século, que virou um pesadelo para muita gente, agora já vai se tornar uma realidade aí nesse sentido. Enfim, tem um combo aí, a região vai ser a bola da vez aí, pelo que tudo indica, né? A gente teve agora também, recentemente, o próprio governo federal anunciando, o BNDES anunciando investimentos aí de bilhões aí nesse sentido, 3,4 bilhões para a mobilidade urbana também, especialmente em relação ao VLT. Enfim, para empreendedor não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade. E nós estamos também nos preparando para essas oportunidades, até para apoiá-los. A gente tem um perfil de empreendedor, né? E isso por todo o país, que é o empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. E, infelizmente, ainda fala mais alto a necessidade do que a oportunidade.
Então, o que nós costumamos falar é que nós temos que aproveitar, sim, né, essa oportunidade e estar preparado já para recebê-las. Porque senão outras pessoas, Sim. e isso também não é ruim, Claro. né, chegarão para aproveitá-las. Tem nichos, eu vou aproveitar esse nicho nesse sentido. Exato. Lá no Sebrae vocês estão já muito antenados com essa realidade que vai acontecer. Sim, muito próximos, inclusive, desses grandes players, né, que estão vindo, que estão se aproximando, ou então que já estiveram aqui e agora estão retornando. Então, o estabelecimento... A Petrobras mesmo, exato, que até então tinha abandonado não é o termo. se distanciado da região. Né, da região, tinha parado os investimentos, construiu uma torre só, mas tem muito espaço ocioso lá e as pessoas já estão voltando, né, de forma híbrida ou online, já tem que voltar agora em 2026, voltar mesmo em loco. Então aquele prédio ali vai ter, e aí abrem essas oportunidades para o Valongo ali, né? Exato. Terminal de passageiros, enfim. E aí a gente vislumbra, né, que essas possibilidades, não só perante a Petrobras, como você mencionou, mas também o próprio Porto, né, que tanto nos gera, né, de riquezas aqui na nossa região, também acabar reverberando em outros setores, em outros segmentos, né? Junto ao Porto e junto à Petrobras, nós já tivemos ações. Com o Porto, nós estamos com ações muito atuais, né? Nós estamos com uma parceria muito forte com o Porto, também por meio do Parque Tecnológico. Nós temos um projeto chamado Porto Fortalece, que nós realizamos conjuntamente entre as partes desde o início do ano, que é para preparar as micro e pequenas empresas para vender para as grandes empresas, né, que já estão estabelecidas aqui na nossa região, então que estão chegando e que fornecem diretamente para o Porto. Essas empresas, cada vez mais, elas têm que se preparar com relação à qualidade dos serviços e dos produtos ofertados, também com relação a preço, né? Ter um preço de mercado, com relação às certificações que elas precisam ter para fornecer para essas grandes que fornecem para o Porto e para a Petrobras, e também hoje muito relacionado aos ODS, né? O SG, enfim. Então, o Sebrae vem cada vez mais preparando essas empresas conjuntamente com esses players. No caso da Petrobras, nós temos convênios vigentes por meio do Sebrae Nacional, né? Em outras regiões do estado, esses convênios eles estão muito atuantes. No Rio de Janeiro, por exemplo, que recebe a maior feira de óleo e gás que nós temos, né, no país. Na região, nós também temos uma feira de óleo e gás e energia, né? O mercado offshore. Foi aquele grande evento que teve no Centro de Convenções. Isso, aí, que reuniu 1.300 pessoas, dobrou praticamente de um ano para o outro, né? Exato, e nós participamos muito próximos, principalmente por meio das rodadas de negócios, né? Para o micro e pequeno empresário, é muito difícil que ele consiga um contato direto com essas grandes empresas, né? Que ele bata a porta, que ele passa um WhatsApp para a Petrobras e a Petrobras fala, olha, eu tô aqui, né? Vem vender para mim, né? Não é assim que funciona. Então, nós funcionamos como esse grande catalisador, né? Desse aproximador dessas pequenas empresas com essas grandes empresas. E trabalhamos essas conexões corporativas com elas. Mas, como eu falei, a gente precisa ter um trabalho que antecede a venda. Né? Ele não vai chegar para negociar com uma Petrobras, por exemplo, ou com uma empresa do Porto, se ele já não tiver o mínimo que aquela empresa exige na sua prestação de serviços. Então, ele já precisa estar muito próximo de nós para que ele se prepare, para quando essas oportunidades chegarem, ele já está preparado e já saber, né, rezar ali a cartilinha, né, e ter também preços convidativos. Obviamente. Exatamente. E isso acaba puxando outros setores, né? Nós temos o setor de turismo de negócios, por exemplo, que também nós temos um trabalho. Dentro do Sebrae, nós temos uma cartela de projeto, uma carteira de projetos, né, que nós trabalhamos no decorrer do ano. Cada regional trabalha dentro das suas necessidades e também dentro das oportunidades que nós temos de setores na região.
Então, aqui na região, nós temos setores que são mais pujantes, né? Sempre, claro, comércio varejista, nós temos o setor de estética e beleza, que puxa muito também esses números de densidade empresarial. Especialmente pelas MEIs também, né? Sim, As MEIs, sim. Nós temos também o setor de construção civil, que é um grande encadeamento produtivo que nós temos na região. Tecnologia e inovação. Turismo, seja ele de negócios ou seja ele de lazer. E mesmo as pessoas não acreditando muito naquilo que a gente fala, a gente tem o agronegócios também Agronegócio hoje. também? Isso, né? Há um tempo atrás a gente servia muito dentro do setor de agronegócio do estado de São Paulo e do país como um comprador. Né? Então, nós tínhamos aqui as empresas que acabavam comprando esse agronegócio que vinha do interior do estado, mas hoje nós temos na região, principalmente do litoral sul, né? Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e até Praia Grande. Nós temos, inclusive, um programa, que é um programa de agente local de inovação rural, que nós estamos atualmente com 23 empresas participando aqui na nossa região. Então, cada vez mais o Sebrae tem investido em ações, em parcerias, para melhorar, né, esse tipo de produto, esse tipo de serviço a serem vendidos, como eu falei, inclusive internacionalmente. Então, já pensando em ações futuras, o Sebrae tem agora uma parceria também com a Apex, nós vamos lançar inclusive amanhã, né, que é um programa chamado PayEx, que nós temos um agente também que fica ali grudadinho no empresário, porque a gente fala que a gente, né, o empresário, ele né, mil facetas, né, ele tem que fazer de tudo um pouco. Né? Ele é o empreendedor e se precisar, ele é o marketing, né? E se precisar, ele faz a venda, se precisar, ele paga o boleto. Então, ele precisa realmente de um acompanhamento muito próximo. Sim. Então, esses agentes nessa proximidade facilitam que esse empresário consiga colocar em prática todo o conhecimento que ele obteve no Sebrae e, é claro, conseguir o resultado que a gente quer, que é a venda, né? Claro. A gente quer que ele fature mais, a gente quer que ele venda mais. Sim, exatamente, gerando mais empregos, negócios. Isso então, mesmo. Comércio varejista, estética e beleza, construção civil, TI, turismo de lazer e negócios, agronegócio, que para mim realmente é uma surpresa, né? Nesse sentido, a gente não mais no litoral sul, basicamente. Mas diante desse cenário, o Sebrae já identifica novas tendências que podem surgir aí, que a região tem potencial, e eu entro numa outra área que o Sebrae está se aperfeiçoando muito, que é a questão dos games também, né? Isso, os games é uma outra área junto com o Parque Tecnológico também, né? Como é que essa questão da gamificação, né? Questão do Colabora Mundo, que teve a participação do Sebrae também nesse sentido, essa questão dos games, porque sempre se coloca que, inclusive a gente já teve trazendo empresários dessa área de TI, tudo que... eu falo Santos, que Santos tem um parque tecnológico, das cidades da região, a única que tem um parque tecnológico já formado, mas tem um potencial enorme, especialmente por causa do centro histórico de Santos, de você se transformar naquela região, como é o Porto Digital de Recife. Né? O Sebrae também tem trabalhado muito em relação a isso, especialmente nessa região central da cidade, que a gente se depara muitos imóveis abandonados, vazios, mas que tem um potencial enorme por causa de espaço, pelo custo de locação e justamente nesse segmento aí. E ele falou muito claro, o Danilo da Mosten, que a gente entrevistou aqui, que inclusive está investindo na nova sede ali na rua General Câmara, se eu não me engano, aí, com mais de 300 vagas aí de oportunidades de empregos, inclusive não só no Brasil, mas também em Portugal, se eu não me engano. Trabalhamos incansavelmente, diariamente, né, para todas essas viabilizações. Você mencionou o Colabora Mundo, que é um evento, né, muito importante, não só para o nosso município, mas para a nossa região. O Sebrae participa ativamente, nós tivemos a oportunidade de estar lá durante 3 dias consecutivos. O caminhãozinho isso, o nosso Sebrae Móvel, o Sebrae Móvel Digital, né? Que é uma forma que o Sebrae tem de chegar até o empreendedor, até o empresário, que não está muito próximo ali das nossas unidades.
Então, especificamente no Colabora Mundo, fruto da nossa parceria, né, com a autoridade portuária, com o Parque Tecnológico, com a Prefeitura, e você mencionou o parque aqui em Santos, né, e isso a gente fala com muita propriedade, com muita tranquilidade também, que o parque é regional, né, o que nós queremos é cada vez mais promover isso, região, durante o próprio Colabora Mundo foi verbalizado muito isso, né, da importância da gente potencializar não só o prédio do Parque Tecnológico, mas todo o entorno, né, então ter a possibilidade federal, exatamente de trazer educação empreendedora para dentro do parque, porque você reverbera isso por um entorno, né, e todos os incentivos que estão sendo feitos, todos os recursos que estão sendo aplicados ali também no seu entorno do próprio Parque Valong e assim por diante. Particularmente com relação a games, né, e ao próprio parque, nós temos uma parceria, né, com recursos financeiros vindos do Sebrae, vindos do próprio Parque Tecnológico, para capacitar não só empreendedores da parte de TI, mas também desenvolvedores, pegando a parte também de economia criativa, que aí a gamificação está muito forte nisso, né? E também de economia prateada, né? Por conta do cenário que nós temos no nosso município, especificamente na nossa região, né? Que nós temos uma população 60 mais considerável e o que nós queremos é melhorar o nosso ambiente para que eles empreendam cada vez mais certamente. Cérebro Ativo é um exemplo disso. Exato. Né? Do Fábio, né? O professor Fábio esteve participando com a gente também. Agora também nas policlínicas também vão ter esse serviço. Ele está bem animado aí nesse sentido, o Cérebro Ativo voltar inclusive para o Parque Tecnológico também. Então, no Parque Tecnológico, nós começamos no mês passado um projeto em parceria, atendendo todos esses segmentos, né, que nós mencionamos agora, para que eles saibam, de fato, melhorar o seu comportamento empreendedor. Então, nós teremos uma série de seminários Empretec. Para quem não conhece, Seminário Empretec é um dos seminários carro-chefes do Sebrae, trabalha os 10 comportamentos do empreendedor de sucesso. É um seminário que ele é todo moldado pela ONU. Cada país tem uma instituição que é detentora dessa metodologia para aplicação, e aqui no Brasil o Sebrae é exclusivamente esse detentor. Então, foram viabilizados recursos de ambas as partes para que a gente possa cada vez mais levar esse seminário para próximo dessas empresas e desses empreendedores que tantos precisam. Fora oficinas de gestão, planejamento, enfim, uma série de ações aí nos anos de 25 e 26, que depois vão reverberar para os próximos, para que a gente tenha cada vez mais empresas da nossa região prontas e preparadas para todas as oportunidades que estão por vir. Muito bem, a gente fica na torcida. Está chegando no final, só dentro desse contexto, Patrícia, eu sei que tem muitos assuntos para a gente falar, mas eu queria entender, e as universidades públicas e privadas dentro desse contexto, e se as faculdades, aí não só de administração, que tem cursos obviamente voltados a essa questão do empreendedorismo, tem atividades, disciplinas, desculpe, mas isso permear aí todos os cursos, administração para a área de fisioterapia, de psicologia, enfim, todas as áreas. Isso aí, como é que tem esse envolvimento também com as universidades, tanto públicas como as particulares? Eu tenho uma grata satisfação de falar que isso está cada vez mais próximo, né? Uma necessidade que muitas vezes vinha do empreendedor e agora está vindo da própria universidade, por meio dos seus professores e coordenadores. Então, a nossa proximidade com as universidades cada vez maior, por meio de programas. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de participar de uma série de feiras de profissões dessas universidades. Até então, nessas feiras de profissões, nós só tínhamos as grandes empresas, né? Sim. E agora nós estamos levando o empreendedorismo também para aqueles que querem abrir o seu próprio negócio. Isso tanto para a área de saúde, como você falou, que a maioria dos profissionais de saúde, 90%, eles são empresários, eles não se enxergam enquanto empresários, né? Toda clínica de estética, toda clínica odontológica, toda clínica médica tem ali o seu CNPJ. Então, ele é uma empresa, sim, e dentro de sala de aula aprende muito bem sobre a sua profissão, mas
né? Até então não aprendia muito sobre negócios. Então nós estamos cada vez mais próximos, levando o nosso conhecimento e também outras oportunidades, né? Por meio dos coworkings junto, e também nós temos um cowork dentro do nosso escritório do Sebrae, então nós divulgamos muito esse ambiente de coworking, que é um ambiente de inovação, um ambiente, né, que respira empreendedorismo para dentro das universidades, por meio das startups, né, dos programas que nós temos de startups, que são, né, empresas que precisam escalar rapidamente o seu negócio, por meio dos pitches, onde nós levamos também o nosso conhecimento para aquele jovem saiba vender, né, o seu negócio de forma rápida e de forma assertiva para os grandes players, e trabalhando principalmente em conjunto com esses professores e coordenadores dentro de sala de aula o ano inteiro. A gente trabalha muito para que aquele TCC, né, aquele trabalho de conclusão de curso, exatamente, que aquele estudante não fique na gaveta. Isso eu me bato exatamente, muito nisso, Patrícia. Exatamente. Eu me bato muito nesse o nosso grande desafio. E esse desafio está sendo conjunto, e isso é muito legal, né? Muito importante. Exatamente. Que a produção, né? A gente tem tantas universidades, né? A produção acadêmica é enorme, TCCs. Algumas não têm mais TCCs, que são importantíssimos, trabalho de conclusão de curso, né? E muitos, é claro, não vai terminar no TCC, mas serão embriões de projetos possíveis. Exatamente, que podem ser viabilizados, podem ser incubados dentro do parque tecnológico, por exemplo, enfim. O céu é o limite, né? Exatamente. A gente fica na torcida aí que esses TCCs, que nem a Patrícia falou, não fiquem na gaveta, sejam levados adiante aí, sonhem que quem sonha conquista, né? Isso que importa. Patrícia, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação, muito obrigado, seus esclarecimentos também, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, queria deixar um convite a todos que estão nos assistindo. Procurem o Sebrae, né? Claro, a gente falou tanto, redes sociais, tudo. Nossas redes sociais, nós temos um canal de 0800 também, que é um canal gratuito, 0800 570 0800, 24 horas, de domingo a domingo. E também convido, né, a quem está nos assistindo a conhecer o nosso escritório regional aqui em Santos, fica na Avenida Washington Luiz, 176. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Nós temos um ambiente de coworking, onde nós recebemos as empresas e os empreendedores para passarem o dia lá conosco, com internet grátis, ar-condicionado, um cafezinho, uma aguinha e muita cordialidade, também a nossa equipe para recebê-los, e temos também um ambiente de estúdio, é claro, não um estúdio como o porte de vocês, mas nós temos um estúdio de gravação de fotos e vídeos, principalmente para aquele microempreendedor individual que quer potencializar suas redes sociais e não tem um ambiente, ou então não tem um local, não tem uma luz e não sabe tirar fotos e fazer os vídeos, né, do jeito que o seu produto ou o seu serviço merece. Então, nos procurem, serão recebidos de portas abertas. Muito bem, Patrícia. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade novamente. E agradeço também a sua presença, a sua participação também com a nossa convidada, tirar dúvidas aí sobre o Sebrae, enfim, essa entrevista com a Patrícia Ovalle, que é líder da operação regional do Sebrae na Baixada Santista. Quero agradecer a sua participação, agradecer também que você pode acompanhar o programa nas nossas redes sociais, em todas as redes sociais, e lembrando, reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos, ou no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.